Teremos a palestra Desmistificando a Criatividade, ministrada pelo designer de produto e pós-graduado em design experiencial Yuri de Alencar, que atende grandes empresas e trabalha inovação junto a pequenos negócios. Amanhã, o administrador, palestrante e coach com MBA em Marketing, Edivaldo Eliezer, ministrará o workshop Pitch de Vendas, conhecendo a estrutura e a anatomia de um bom discurso de vendas. No dia 23, serão 4 workshops. Às 10 horas, usando a inteligência emocional para empreender melhor, com a psicoterapeuta, palestrante e master coach, Paula Benatti. Às 15 horas, o tema será Inovação na Prática para construir empresas incríveis, com o gestor regional de startup, inteligência digital do Sebrae, Nicolas Kretzmann. Depois, às 17 horas, a consultora de planejamento estratégico, gestão e liderança, Chris Schneider, vai discutir como definir novos planos para um novo cenário. E a programação se encerrará às 19 horas com um workshop sobre estratégias digitais para alavancar vendas de produtos e serviços. Será ministrado pelo analista e desenvolvedor de sistemas Wesley Borges, que também trabalha com gestão de projetos e de pessoas. Vamos ouvir uma breve saudação do presidente do Conselho Empreender, Michel Tamura. Boa tarde a todos. Obrigado a todos vocês pela presença. Queria agradecer em especial ao nosso palestrante de hoje, Yuri. Obrigado por compartilhar aqui o seu conhecimento com os nossos empresários. Tenho certeza que vai ser uma semana muito produtiva. E dizer que esse é um dos nossos intuitos, né? Junto aqui com a Ana, representando o nosso ponto de atendimento aqui, do empreendedor aqui na Sim. A gente está lutando para compartilhar e disseminar cada vez mais o conhecimento para todos os nossos empresários e capacitar cada vez mais o nosso empresariado para a gente seguir evoluindo as nossas empresas cada vez mais. Então, obrigado mais uma vez. Em nome do Conselho do Empreender, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Elmer. Obrigado, Tamura. Eu convido agora a Ana Carolina Magalhães para falar sobre o ponto de atendimento ao empreendedor da Sim. Ana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, falo em nome do Ponto de Atendimento ao Empreendedor. Agradeço a participação de todos, a participação do nosso palestrante Yuri, a participação do Michel e a parceria aí com o Empreender, sempre tão produtiva. Que tenhamos todos uma ótima semana que nos ajude aí no desenvolvimento do resto do nosso ano. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana Carolina. E conforme anunciado, vamos então à palestra Desmistificando a Criatividade. Será ministrada pelo designer de produto e pós-graduado em design experiencial Yuri de Alencar, que atende grandes empresas e trabalha inovação junto a pequenos negócios. Yuri, é com você. Legal, obrigado, Elmer. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Certinho. Legal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aí a gente dá início à palestra. Joia. Todo mundo ouvindo a minha tela aí? Quem pode me dar um oi? Beleza. Joia. Obrigado, Michel. Então tá bom. Bom, pessoal, então bem-vindos à palestra Desmistificando a Criatividade. Eu fiz essa palestra com muito carinho e acredito que o foco como é empresarial, então vocês vão ver que a coisa vai estar bem encaminhada, tá? Bom, então esse sou eu, tá? Eu sou Yuri Alencar, eu sou designer, eu tenho paixão em criar e facilitar esses workshops para conduzir equipes a serem criativas e a criarem, né, soluções com impacto, né? Então, eu vou mostrar para vocês hoje os mitos que bloqueiam a criatividade, como fazer para a gente ultrapassar esses mitos e mostrar algumas ferramentas para a gente poder exercitar, certo? Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, por favor, acesse o link que está aí, né? Que é o rebrand.ly/novid, que é a minha consultoria. Então, lá tem meu portfólio, tem tudo que eu já fiz, o que eu estou fazendo. Então, tá bem legal. Certo? Então, sem mais delongas, outro recadinho legal é que se vocês tiverem perguntas, por favor, coloca lá no chat que o pessoal vai anotando, que depois a gente responde, tá bom? Então, vamos lá.
E aí vem a pergunta do porquê que a gente precisa desmistificar a criatividade, né? Então, essa coisa que parece que é meio etérea, mas na realidade ela é uma habilidade extremamente importante, porque a gente utiliza a criatividade para resolver problemas, né? Então, se a gente não é criativo, a gente não consegue resolver problemas. Então, já desse ponto, a gente coloca que todo mundo é criativo, né? O que acontece é que, às vezes, a criatividade pode estar sendo pouco exercitada. Né? Assim como tudo nessa vida não vem de mão beijada, né? Tudo é necessário ter exercício, prática. Né? E principalmente em situações de crise, que precisamos ter soluções criativas. Né? E eu vou mostrar para vocês mais adiante alguns exemplos sobre isso. Mas a gente tem ouvido, apesar, né, nesse cenário de pandemia e tudo mais, né, soluções criativas pontuais que a gente, nossa, que legal, que interessante. Então, imagina se todo mundo exercitasse a criatividade e quantas soluções a gente não poderia ter mais pipocando, né? Por quê? Tudo o que existe hoje é resultado de processos criativos, tá? Então, tudo que existe hoje. Então, se eu tenho o meu óculos, se a gente está falando pelo computador, com uma ferramenta que possibilita a gente estar cada um na sua casa, nesse cenário, é porque houve um processo criativo inicial, né? Não existe maneira alguma de você ter os objetos ou processos sem que tenha iniciado um processo criativo. Mas não é fácil, né? Porque todo mundo é criativo, que é fácil. Então a gente precisa conhecer os bloqueios para a gente poder ultrapassar esses bloqueios e começar a exercitar cada vez mais a criatividade, né? E aí, antes de a gente começar a nossa jornada, eu peço que vocês peguem papel, lápis, papel, caneta, alguma coisa assim, para a gente poder fazer para vocês fazerem anotações. E mais adiante, tem algumas coisinhas para vocês fazerem aqui junto comigo, tá certo? Então, pega papel, caneta ou lápis, né, para a gente poder colocar, beleza? Eu vou dar aqui alguns segundinhos para todo mundo se colocar. Se todo mundo tem papel, caneta e tudo mais, ali no Zoom tem o joinha, assim, né? Dá um joinha aqui para mim, né, para eu poder ver, né? Isso, legal, Gisele, legal, Jaqueline, Thaís, legal, Letícia, joia, Altair, meu grande querido, né? Edmar, joia, legal, gente. Então, pega lá correndo, joia, e aí a gente continua. Bom, para a gente começar, então, aqui tem uma frase muito legal que nessas minhas pesquisas que eu vi e estou me apropriando dela, que é do Bruce Lee, que é essa daqui que é bem legal. Adapte o que é útil, rejeite o que é inútil e adicione o que é especificamente seu. Né? Então, isso é muito interessante porque a gente vive num mundo que tem uma gigantesca quantidade de informações, né? Mas a gente precisa separar o joio do trigo, né? Haja vista que a gente está em tempos de fake news, então a gente precisa saber realmente separar o joio do trigo. Mas eu adaptei, pegando o próprio conselho do Bruce Lee, e eu fiz uma adaptação do que ele disse, tá? E eu digo que é isso daqui, ó. Esteja aberto ao mundo, às pessoas, aos contextos e situações. Tenha empatia e absorva o que sintoniza com você. E então, você adapta o que é útil, rejeita o que é inútil e adicione o que é excepcionalmente seu. Tá? Então, porque cada vez mais a gente precisa estar aberto a tudo que está à nossa volta, ainda mais que a gente está confinado e a gente só está recebendo as coisas ou via TV, ou via WhatsApp, ou via navegadores, né? Então a gente precisa
de alguma forma está cada vez mais aberto para a gente poder, as pessoas, ao contexto, né? O que está acontecendo bastante é o mundo está mais editado, está com mais frame, mais 30 segundos. Então, o que muitos estão aqui está acontecendo é que pegam apenas um trechinho, tira do contexto e você fica focado só naquele trechinho e aí tem-se um julgamento, pode ser muitas vezes equivocado. A gente não está vendo a história toda. Então, a gente tem que tomar cuidado e enxergar os contextos e situações. Não é? E isso pode criar bloqueios de criatividade, porque a gente está literalmente numa janelinha de celular, janelinha de notebook. Não é? Então, quais que são os mitos da criatividade? Tá? Então, eu separei em duas grandes barreiras, né, que tem esses mitos aí. E a primeira, pasmem, né, é o nosso cérebro, nós mesmos, tá? Então, por quê? Porque, assim, pensar criativamente exige do nosso cérebro um gasto de energia muito grande. E somos programados para máxima eficiência energética. A gente tenta se manter do jeito que a gente está, né? O nosso corpo todo, ele tenta, de todas as formas, tá? Estar em homeostase, né? Ele está no equilíbrio perfeito da parte de dentro em relação ao que está do lado de fora. E isso já gasta energia. E isso já tem as rotinas dos sistemas, toda essa rotina biológica faz com que o nosso cérebro fala, para que eu vou me aventurar com outras coisas, tá certo? Então, a gente precisa passar essa barreira, né? Muitas vezes a gente se pega, poxa, por que eu vou mudar meu caminho da minha casa se eu já conheço, né? E por que eu vou comer um outro prato que eu não conheço, não sei se eu vou gostar, se eu já gosto do arroz com feijão? E isso vai minando a nossa capacidade de experimentar o novo, de ousar, né? Então, e também de criar novas conexões neurais. É físico, não é? Então, assim, quando a gente está pensando criativamente, acontece um processo físico no nosso cérebro, né, de criar novas conexões neurais e circuitos totalmente novos durante esse processo, né? Então, por que a gente consegue fazer rápido determinadas coisas? Porque o acesso àquele circuito cerebral é muito rápido, já está formado e tudo bem. Agora, quando a gente aprende, quando a gente quer coisas novas, a gente precisa criar essas conexões, conexões novas, físicas, e isso demanda energia, a gente pode ficar exaurido e tira a gente da nossa zona de conforto, né? Então, a gente precisa estar predisposto a ultrapassar essa primeira barreira, que é o nosso cérebro, que ele tem de deixar a gente falar assim, não, fica quietinho. É que nem fazer exercício, né? Todo mundo gosta de fazer exercício, então, assim, a gente precisa lutar contra a preguiça. Então, literalmente, contra a preguiça, cerebral, né? E a nossa segunda barreira são essas crenças limitantes, tá? Mas crenças limitantes focadas na criatividade, né? Que fazem com que a gente fique repetindo nesse ciclo e a gente não consiga sair desse ciclo, né? E aqui eu tenho uma listinha de algumas dessas crenças limitantes aí, né? Que já perduram há muito tempo, né? Então, que é algo místico, mágico e divino, né? Que apenas artistas são criativos e a criatividade é uma coisa rara. Criatividade é apenas para pessoas com o lado direito do cérebro dominante, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Que a gente não pode aprender a ser criativo, né? Já se nasce criativo. Apenas indivíduos com QI alto são criativos. Criativo não pode ser aprendida. Apenas os jovens podem ser criativos. Né? Então isso daqui é parte da pesquisa que eu fiz para fazer essa palestra e perdura já há muito tempo, gente. É muito interessante ver isso, né? Outras coisas, né? Mais mitos da criatividade, que você tem que esperar aquele momento eureka, né? O momento Arquimedes, né? Flutua a eureka, né?
pessoas criativas são solitárias, gênios excêntricos, que é necessário ter incentivo externo para ser criativo, né? Que o brainstorming, que é uma das ferramentas, mas que é a melhor maneira de ser criativo juntos, né? Então, até por causa do brainstorming, parece que é, mas não é apenas a única técnica, né? E mais um tanto, olha só, criatividade é necessária apenas para os níveis mais altos, né? Então, para quem é o dono da empresa, para quem é o gerente, só para eles que a criatividade é necessária. E aí o restante se exime de ser criativo, né? Pessoas são criativas ou não baseadas no que fazem, né? Então, não existe... eu sou médico, então não posso ser criativo. Eu sou um diarista, não posso ser criativo? Claro que eu posso ser criativo, né? Então não tem nada a ver baseado no que eu faço. Criatividade não é o meu trabalho, ou não faz parte da descrição do meu trabalho, né? Então, de que, puxa vida, eu estou sendo pago apenas para fazer isso e pronto, acabou. Ninguém está dizendo ali no meu que eu preciso ser criativo na minha descrição de trabalho. Isso é um grande mito, né? Que as minhas habilidades técnicas e experiências são suficientes, né? Então, será que apenas isso é suficiente? Acredito que não, né? Isso contribui, tá? Isso tudo é um arcabouço que contribui para que a gente se torne criativo, né? E aí, eu trouxe esses 6 mitos da criatividade, que é um pouco mais focado, todos não que os outros não sejam, mas esses aqui são especificamente focados em negócios, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a criatividade aparece apenas em tipos criativos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais especificamente em cada um deles, né? Que o dinheiro é motivador da criatividade, né? A pressão do tempo abastece a criatividade, aquele negócio de vamos fazer um projeto já para ontem que precisa, é tudo para ontem, tudo corrido, e que essa pressão é boa para a criatividade, que o medo força descobertas, né? Competição vence a colaboração, né? Então criar um ambiente competitivo tem esse mito de que aflora a criatividade, e que uma organização enxuta é uma organização criativa. Aqui eu leio assim, enxuta no sentido de, assim, de downsize, né? de diminuir o quadro de funcionários. Tinha um quadro de funcionários, aí vamos diminuir o quadro de funcionários, e ela assim ainda continua sendo uma empresa criativa. Tá? Bom, aqui... Então, eu vou falar de cada um deles, né? Que o primeiro deles é esse daqui, né? Então, que a criatividade aparece apenas em tipos criativos, né? E aí eu pergunto para vocês, eu gostaria que vocês pegassem e anotassem aí, né? No canto de vocês, nas anotações de vocês, onde que você quer que as pessoas sejam criativas no negócio de vocês? Em que departamento ou então que área? Anota aí, por favor. Faça essa anotação. Né? Onde que você você quer que elas sejam criativas, né? E em contrapartida, eu gostaria de saber onde que vocês não querem que as pessoas sejam criativas. Anota aí também, né? Dá um joinha para eu saber se vocês terminaram aí. Legal, Jane. Legal. Tá? Então anotaram aí, Jéssica, Daniele, legal, fantástico, né? Então anotaram aí, beleza, né? Então o que acontece, tá? Em diversas pesquisas no campo da criatividade, tá? Vai dizer para a gente que é o seguinte, que qualquer ser que tenha um cérebro é capaz de um certo grau de criatividade, tá certo? Então, apesar disso, ela junta com outros fatores para que ela seja aflorada. Então, por exemplo, a experiência, tá? Incluindo seu conhecimento e habilidades técnicas, ela faz parte da criatividade, né? Então, por isso que muitas vezes
quanto mais experiência de vida, de contato com as pessoas, de viagens, de leitura, né? Isso daí tudo influencia na criatividade, né? O talento, que é uma habilidade de pensar novas maneiras e a capacidade de ultrapassar os nossos bloqueios criativos, também é interessante, né? Porque, assim, se você acaba sendo uma pessoa que não corre riscos, né, digamos assim, riscos calculados, obviamente, você não vai colocar ninguém em perigo, mas ou que risco até de, por exemplo, eu vou tomar um outro caminho para o trabalho, ou eu tenho tempo de aproveitar e tomar, puxa vida, eu sempre tomo café com leite, por que eu não tomo um cappuccino, por exemplo, né? Então, vamos exercitar essas novas maneiras e capacidades, né? E nós temos também, além disso, a motivação intrínseca, tá? Que é quando a gente, como indivíduo, é automotivado por desafios. Mas, assim, o nosso ambiente, ele permite e nos desafia a melhorar, né? Então ele cria essa coisa, esse sentimento, essa motivação intrínseca, e a gente é diferente da motivação extrínseca, que é o ambiente que faz com que a gente tome uma atitude, tá? Então, e mesmo as empresas que entendem a necessidade de ter pessoas criativas, o ambiente corporativo é necessário que ele tenha propicie segurança para que elas possam ultrapassar essa barreira e ser criativos, tá? E aí, pensando na empresa de vocês, tá? Ou no trabalho de vocês, o que vocês podem fazer para a sua empresa nesse sentido, neste tópico, né? Vamos lá, escrevam aí de forma bem simples o que vier na cabeça de vocês, né? O que vocês podem fazer em relação a esse tópico e a esse mito na empresa de vocês? Opa, né? Que a criatividade é apenas em tipos criativos. Você acha que só existem só tipos criativos e vocês não são criativos, né? Ou que apenas determinadas pessoas dentro da empresa é criativa? Mas se você pensa assim, o que você pode fazer na sua empresa? Beleza? Continuando. Competição vence a colaboração. E isso é bem interessante, né? Principalmente para quem trabalha no campo de finanças e tecnologia, né? Acha que uma competição interna promove essa criatividade, mas ao invés de habilitar a criatividade, um ambiente competitivo tóxico, né? Nesse caso, ele dispara o nosso mecanismo de sobrevivência e de competição, né? E aí o que acontece? Ele desabilita o processo criativo porque faz com que você não compartilhe mais as informações e que você retenha as informações, porque é uma competição. Até alguns estudiosos dizem que a competição é para perdedores, né? Porque você sempre pressupõe que alguém perca para que o outro ganhe. Então isso é uma competição, né? E aqui nem aquele negócio de, né, falar assim, poxa vida, então competição é ruim, é difícil, não. De repente existem competições saudáveis, não é? Dentro da lá, com uma competição amigável. Eu estou me referindo àquela competição tóxica mesmo, né? Que instiga medo nas pessoas, né? Então a ideia aqui, né, é como que eu posso promover competições amigáveis para que possa ter colaboração, se esse for o caso, né? Ou então, e também assim, como que eu posso fazer para dirimir essa competição tóxica que eu tenho eventualmente no meu trabalho? Será que vocês têm, né? E aí, o que você vai fazer nesse ponto para que diminua isso, essa característica na empresa de vocês? O que vocês acham? Então, estão entendendo que assim,
a gente precisa agir, não é? A gente precisa agir para a gente ter a nossa criatividade, atividade, né? Ela tem que sair da nossa cabeça e partir para a ação. Né? Próximo item é o dinheiro é o motivador da criatividade. E esse daqui é uma grande desculpa, né? Assim, puxa, eu não tenho esse dinheiro para ser criativa, eu não tenho dinheiro para que a minha equipe seja criativa, né? E aí que fica complicado. Mas, assim, dependendo como for, até de ter o dinheiro é tóxico, porque aí a pessoa ela acaba se tornando extremamente competitiva no sentido de em referência ao tópico anterior, não é? Então isso tem que ser muito bem organizado, tá? Existem programas, iniciativas chamadas que é um intraempreendedorismo que pode organizar programas dentro de empresas para que haja bônus, reconhecimento, pagamento pelas ideias, né? E não só pelas ideias, mas pela execução dessas ideias, né? Para que todo mundo tenha um ganha-ganha, né? Então, para vocês terem uma ideia, o programa de intraempreendedorismo da Volkswagen premiou um dos seus funcionários. Isso daí já é um case um pouco antigo, mas vale a pena colocar, de que pela simples observação que esse funcionário fez, que as pessoas enchiam o copo pela metade de água, né? E o copo era aquele um pouco maior. Ele tem esse programa de empreendedorismo, ele fez não é tão apenas a famosa caixinha de sugestões, porque tem um comitê por trás que avalia essas sugestões. E ele sugeriu lá que, eu tenho observado que as pessoas enchem o copo pela metade apenas, né? Então, por que a gente não pede apenas esse copo menor do que esse copo maior, que custa mais, e todo mundo fica de boa e se economiza, né? A ideia dele foi aceita, fizeram um teste, a ideia dele foi aceita, ninguém percebeu a mudança, digamos assim, da troca dos copos, e a economia gerada pela essa diferença foi pro funcionário, né? Por um período foi para o funcionário, mais um prêmio em dinheiro, alguma coisa assim. Então, assim, e eles têm vários desses programas rodando dentro da fábrica, e até lembro que o responsável na época falou que tinha gente que era um caçador de problemas para resolver dentro da fábrica de forma criativa, e aí tinha até outros bônus, né? Além do próprio salário, né? Então, como que aí a ideia é o que você pode fazer na sua empresa para incentivar a criatividade e, claro, reconhecer a criatividade, né? Mas não pode ser não apenas dinheiro, pode ser de outra forma, outras formas também, né? O que você pode fazer na sua empresa para estimular, para combater esse mito da criatividade, que apenas o dinheiro é que vem, né? E aí o próximo item, o próximo aqui, eu tenho aqui que a pressão do tempo abastece a criatividade, né? E esse é muito interessante, porque por muito tempo, e acredito que até hoje, permeia o meio empresarial. Não, vamos fazendo as coisas do dia a dia, e quando aparece um projeto, não se dedica o tempo necessário para aquele projeto, e lá pelas tantas, lá pelo finalzinho, é que não, a gente tem que agora a gente tem que dedicar o tempo para esse projeto, né? E aí a pressão do tempo não abastece a criatividade, né? As pessoas sofrem a pressão do tempo e elas ficam menos criativas, e elas tentam as saídas mais curtas, as saídas mais fáceis. Elas não são criativas, elas são reativas, né? Para esse resultado, né? Então, porque a criatividade ela precisa de um tempo de incubação para mergulhar a pessoa no problema, para deixar as ideias emergirem,
né? Quem nunca teve um lampejo de ideias quando está tomando um banho, né? Porque é exatamente naquele momento que você está descansando que o cérebro começa a fazer conexões do que você viu e você começa a imaginar soluções interessantes, né? Então, para isso é necessário tempo, né? Para te sair do piloto automático. O piloto automático é um grande desafio para a criatividade, né? E uma outra coisa é, se o foco é a resolução de um problema, é importante blindar a atenção das pessoas que estão com ele, resolvendo esse problema, para que elas não sejam distraídas, né? Eu, quando faço meus workshops, até faço um acordo com todo mundo de que, gente, celular no silencioso ou dentro da bolsa, para que a gente possa realmente focar no aqui e no agora, tá? Porque quando a gente se distrai, o cérebro leva praticamente 15 minutos para voltar à atenção anterior, né? E a gente já está vivendo num tempo em que tudo pede a nossa atenção, nosso celular, nosso smartwatch, nossos pop-ups, né? E isso acaba minando o nosso estado mental de atenção, né? Então, o que você pode fazer na sua empresa para fazer com que as pessoas fiquem focadas na resolução de problemas, né? E não fique apagando incêndio. Esse que é o grande ponto, né? Não deixar nem acontecer um incêndio, né? Evitar incêndios. Tá? Vamos lá. Mais um pouquinho. E o próximo tópico, né? É o medo força descobertas. Tá? Então, isso daqui é uma coisa assim que é bem complicada, porque assim, se a pessoa tem medo de ser mandada embora, se ela vive num ambiente que tem muito medo de resultados e metas, né? Ela não vai ser criativa. Porque a criatividade é associada à alegria, à segurança, aos níveis mínimos de ansiedade, ao passo que o medo, a pressão e a ameaça, né, e a ansiedade maior são esses bloqueadores, né? Lembre-se da pirâmide de Maslow, né? Lembre-se, né? Se a gente tem lá na base da pirâmide as nossas necessidades fisiológicas, depois a gente tem a necessidade de segurança, né? E só quando essas duas necessidades são plenamente atendidas é aí que a gente consegue começar a pensar em ser criativo, né? A gente vive, por exemplo, em tempos inseguros, né? Então, como que a gente pode fazer na nossa empresa para que a gente possa criar pelo menos uma rede de segurança para que as pessoas voltem a ser criativas nesse contexto e aí para que a gente possa sair desse momento melhor, né? Então, esse é o grande desafio, né? E, por fim, né, esse daqui que é uma organização enxuta é uma organização criativa, né? Então, isso daqui tem um contraponto muito que, antes mesmo da pandemia, a gente teve muito o movimento de downsizing, né? De mandar as pessoas embora e não recontratar, e as pessoas que estão dentro da empresa fazerem o dobro de trabalhos ou acumularem trabalhos, né? E isso é muito prejudicial, porque além de acúmulo de trabalho, faz com que as pessoas fiquem com medo, né? Na pirâmide de Maslow, de novo, elas ficam inseguras, elas não conseguem passar para o próximo patamar, que é de ter criatividade, de performar para os outros, né? Então, e é o medo do desconhecido. Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu estou performando de acordo com mais a outra atribuição que me colocaram, né? Então, isso faz com que essa pressão faz com que seja totalmente bloqueado os nossos processos criativos, né? Então, o que a gente pode fazer, né, em termos de empresa, para evitar esse tipo de comportamento com todos que estão à nossa volta, tá? Tudo bem aqui, gente? Certinho? Dá um joinha aqui para eu entender se que vocês estão aí comigo.
né? Beleza, Edmar, joia. Então, vamos lá, vamos seguindo em frente, Letícia, joia. Né? É que a dinâmica é de um pouquinho diferente, né? De palestra online do que palestra ao vivo, né? Bom, vamos lá. Então, em 2013, pesquisadores escanearam os cérebros de mais de 1.000 pessoas e não encontraram evidências para categorizar as pessoas em lado esquerdo e direito dominante, tá? Então, que até agora todo mundo fala assim, o criativo tem um lado direito, e até nas minhas pesquisas colocou que evidências agora são para o lado esquerdo. Então, gente, esquece isso, a gente usa o cérebro, né? Então, a criatividade não é privilégio de nenhum outro lado do cérebro, tá? Então, se você tem um cérebro, é capaz de ser criativo, né? Polvos são criativos, né? Ariranhas são criativas, né? Gatos são criativos. Então, se essas criaturas da natureza são criativas, a gente é criativo, né? E aí, como que a gente desperta o cérebro para a criatividade, né? Como que a gente desperta? Então, eu tenho uma coleção de algumas frases aqui para vocês entenderem para onde que a gente quer, que eu gostaria que vocês forem. Então, olha lá. Criatividade é a atividade criadora que faz o homem um ser que se volta para o futuro, modificando o presente. Né? Então, é muito interessante essa frase do Vygotsky, né, que é um psicólogo russo. Então, ele coloca exatamente aquilo que eu até coloquei na chamada aqui para a nossa palestra, que é uma atividade de criação. Se você não coloca a mão na massa, se você não executa, tá, essa criatividade ela evapora. É simplesmente um desejo. Tá? E aí eu tenho aqui, muito legal também do Poincaré, que é a criatividade e a capacidade de unir os elementos pré-existentes em combinações novas que sejam úteis, né? Então, assim, talvez não é nem reinventar a roda, mas você olha para o teu contexto, olha ao redor e verifica se, puxa, se eu pegar e combinar desta maneira, né, esses elementos e que utilidade que ele vai ter, né? Eu tenho alguns exemplos mais adiante para mostrar para vocês. Mais um para inspirar a gente. O burocrata acerta 9 vezes em 10. O criativo erra 9 vezes e acerta uma. Entretanto, uma vez que acerta, abre caminhos para a humanidade. Né? E isso é muito legal do Domênico de Masi, dizendo assim, cara, a gente tem que perder o medo de ser criativo, né? Para que a gente possa evoluir como raça. Né? E aí, nessa esteira, tem aqui, ó, fale rápido, fale barato, para que possa ter sucesso mais cedo. Não é? Então, não tenha medo de pegar o lado criativo e testar, colocar em prática, não é? Porque só assim que a gente tem condições de verificar se aquela ideia criativa é legal para seguir em frente ou não. Não é? E, gente, não sejam criaticidas. Olha a minha criatividade aqui, não é? Juntando a palavra criatividade com inseticida, não seja um criaticida. Né? Então, seja um pró-criativo, um promotor mais criatividade, né? Um pró-criativo. Né? E quero deixar com vocês que assim, ó, não existe receita pronta. Né? E isso é muito bom, porque você pode criar suas próprias receitas. E pegar várias técnicas existentes para poder criar a sua própria receita, né? E assim, não existe o certo e errado, existe a gente pegar, colocar a mão na massa e verificar se é importante para a gente, né? Então, é criar esse processo criativo e tanto quanto um processo que já exista na sua empresa. Por exemplo, vocês têm processo de aquisição de cliente, processo de estoque, processo de contabilidade. Por que não existir um processo criativo para dentro da empresa que possa promover a inovação? Certo? Então, pensem nisso. O que vocês podem fazer para criar um processo de inovação dentro da empresa de vocês? De criatividade, melhor dizendo, da empresa de vocês. Né? Então, e diferentemente de vários outros processos, tá? A criatividade ela não pode ser automatizada. É o que diferencia a gente de inteligências artificiais que estão pipocando por aí. Certo? Então, gente,
Deixa eu só fazer o seguinte aqui com vocês, rapidamente. Deixa eu ver se meu mouse deixar. Opa! Eu quero mostrar para vocês uma ferramenta. Isso. Deixa eu interromper aqui. Vocês estão me vendo agora? Legal. Essa primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, eu vou precisar que vocês... Ah, não! Perdão. Essa primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui um link, tá? Aqui no nosso bate-papo, que é o seguinte. Tá? Que é... Eu preciso comprar um carro para trabalhar, uma Doblô. Opa! Alguém abriu o som aí. Então, ó, pessoal, a primeira ferramenta que é necessária, que eu coloco, é o caderno de tendências do Sebrae. Tá certo? Lembra que eu falei lá a frase do Bruce Lee de abrir para outros contextos e se abrir para o mundo, né? Tendências são movimentos sociais que vão chegar até a gente, quer a gente queira ou não, tá? Não é moda, tá? Não é, apesar que a gente tem tendências de moda, mas é diferente de moda. Tendência tem a ver com comportamento das pessoas, né? E muita coisa que a gente está tendo de comportamento, mesmo a gente estando nesse cenário de pandemia, a tendência ela vem para ficar. Então é muito interessante, coloquei o link aqui no chat, né? Para vocês, além de ter um guia de tendências, esse guia do Sebrae, no finalzinho tem como que vocês podem combinar tendências e depois o grande desafio é essas tendências que vocês acham que tem a ver com o seu negócio, como que você pode se apropriar dessas tendências, né? Eu fiz um workshop no início do ano para um pessoal também, uma turma do Sebrae, para alguns empresários, que nós fizemos isso, nós pegamos e verificamos as tendências para serem apropriadas por eles e colocarem no próprio negócio. Então, é uma forma de vocês abastecerem com outros contextos, tá? E esses contextos e informações que virão. Tá certo? Então, essa é a primeira ferramenta que eu passo para vocês. E é uma leitura rápida, é muito gostoso e faz a gente sair um pouquinho da nossa perspectiva de mundo, assim, tá? Então, essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta, eu não sei se vocês conhecem ela, se chama Mescrai, tá? Ou Scamper, tá? E aí, essa ferramenta eu tenho um templatezinho aqui para vocês, que é isso aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Deixa eu ver aqui se vocês... Vou pegar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Vocês conseguem dar um joinha para mim? Isso, tá? Então, ele é bem simples e fácil de fazer, tá? A gente faz um círculo no meio de uma folha, depois traçamos 2 linhas horizontais assim, ó, tá? Depois 2 linhas verticais e depois traçamos na diagonal da folha. Na diagonal da folha, né? Aí a gente tem aqui. E aí em cada um deles, vocês vão colocar a sigla, né? Um M, um E, um S, um C, um R, um A e um I. Vai ficar sobrando um, mas não tem problema, tá? Certo? E aí a gente tem aqui, ó. E aí como que funciona? Você coloca um item aqui dentro, aqui no meio, né? Que você quer que você precisa de criatividade, um problema, tá? Um problema para ser
resolvido. Você coloca lá no meio. E aí, a partir disso, você você utiliza o Mescry. Opa, aqui, esse. Tá? Você utiliza o Mescry. Então, no M, o que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó, modificar, né? Modificar. O que você pode modificar ou aumentar ou diminuir nesse projeto, nesse problema ali, que você está vendo aí, que está ali no meio, tá certo? E aí você coloca, e sejam livres, gente, né? O importante é ser livre, não tem restrição de orçamento, não tem restrição de que pode ser feito ou não, porque depois é que a gente vai se preocupar com isso, a gente precisa liberar nossa criatividade, nossa imaginação. Então, coloque, centralize o problema e aí veja lá, o que eu posso modificar, aumentar ou diminuir em relação a esse problema. Depois, você pode colocar ali, o que eu posso eliminar desse problema, certo? O que eu posso posso eliminar para resolver esse problema, né? O que eu posso, o S, de substituir, certo? O que pode ser removido, pode ser substituído, pode-se colocar um outro pedaço, alguma outra peça, né? Combinar, o que eu posso, 2 ou mais componentes podem ser combinados, ou então 2 componentes externos podem ser colocados nesse problema para ser combinado e ter uma melhor resolução, né? Rearranjar ou reverter, né? Os passos que eu tenho desse problema, será que eu posso fazer ao contrário? Será que tem alguma outra ordem que eu posso utilizar para se resolver esse problema? Não é? Eu tenho adaptar ou colocar em outro uso ou um outro tipo de propósito, né? Eu posso colocar de uma maneira completamente diferente do que originalmente foi pensado esse problema, né? Eu posso ser mais flexível para funcionar de uma outra forma, né? E o inverter, como é que eu posso fazer para fazer uma inversão 180 graus? Aí, nesse caso, assim, é 180 graus. Né? Isso é bem interessante, é quase como se fosse a tática do Oceano Azul. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Oceano Vermelho é todo mundo faz as mesmas coisas no mesmo oceano. E o Oceano Azul, você 180 graus, vai para o lado oposto, que nem o Cirque du Soleil, né? O Cirque du Soleil tem animais, então a gente não vai usar animais, vamos usar o quê? Apenas humanos. O circo é sujo e é desconfortável, vamos fazer uma experiência de luxo, né? Ele não, a trilha sonora é bem mal cuidada, vamos cuidar de uma boa trilha sonora. Então, isso que é a inversão, tá? Então, é uma ferramenta para estimular a nossa criatividade. E uma terceira ferramenta, depois que a gente faz isso, então a gente tem um problema, a gente tenta modificar a ferramenta, o problema, utilizando o Mescry, a gente precisa o quê? Colocar em ação. Né? Então a gente precisa utilizar o que, não sei se vocês já ouviram falar do SMART Goals, né? Que são as metas espertas. Né? E essas metas espertas é uma sigla, né? Que é o seguinte, ser específico. Então, em relação àquele problema que vocês estão resolvendo, tem que ser, seja específico para que parte daquele problema que você vai resolver. Às vezes, quebrar o problema em vários pedaços pequenininhos é melhor. Né? Então, ali quando vocês fizerem o Mescry, vocês podem também fazer vários outros, quebrando o problema em vários componentes, explodindo ele. Né? E aí, a partir disso, depois que você fez várias rodadas de Mescry, né? Você vai, tá, e agora acho que tá bom, agora eu vou ser específico. O que eu vou tratar em relação a esse componente? Algo que seja tangível e simples o suficiente para ser explicado com uma única sentença. Né? Que nem aquela história. Eu acho que eu vou conseguir resolver esse problema como se fosse explicando para uma criança de 5 anos. Bem rápido, bem simples. Né?
Mensurável, qual que é a métrica que você vai traçar para o progresso da resolução desse problema. Acionável, coisas que você pode fazer que estão sob o seu controle para resolver esse problema, né? E relevante, se a meta que você está colocando, né, que esse problema que você está resolvendo, ele tem a ver com a estratégia da empresa, seja relevante para você também. E o tempo específico, a data limite que se espera atingir com essa meta, né, para a gente resolver. Então, assim, a criatividade é muito boa, precisa ser estimulada, mas ela precisa depois, ela tem que vir para o campo. Lembra? Tem que ser útil, então tem que ser acionável, né? E se despertar o cérebro criativo, o que pode acontecer, né? Por exemplo, utilizando o Mescrai, o que pode acontecer? Olha que interessante que já aconteceu no mundo, né? A gente tem qual que é a soma de uma máscara de snorkel junto com o cenário da pandemia, né? Então a gente tem que, a partir de uma impressão 3D, com a Decathlon junto com alguma outra empresa se juntaram para fazer essa pecinha que tem ali, o amarelinho. Eles construíram essa peça para ser colocada nesse snorkel, para ser uma máscara para as equipes, para os médicos, porque o snorkel ali não foi feito para isso, né? Mas eles pegaram, poxa, a gente tem essa situação, a gente precisa isolar tanto o rosto quanto a respiração, o que a gente pode fazer? Então, juntou-se as duas, e aí temos essa grande solução em termos de produto. Uma outra solução que tem aí, que está gerando no mundo, que é bem legal, se a gente está passando o maior tempo, quem pode, quem tem essa possibilidade, quem tem um trabalho que permite isso de fazer home office, muitos estão passando o home office de pijama, não é? Mas aí a gente tem as famosas lives de trabalho, né? Então, o que aconteceu, né? Um pessoal juntou, bom, eu quero conforto, junto com uma roupa de trabalho, eu tenho aqui, então, pijamas de trabalho, né? No qual apenas a parte superior do traje, ela parece uma roupa de trabalho, sem você ter que usar uma roupa de trabalho propriamente dita, né? Olha ela aqui, né? Então, eles analisaram, viram que a gente é o famoso plano de telejornal, então apenas essa parte de cima parece que você está vestido com uma roupa de trabalho, né? E o resto é um pijama que você está confortavelmente na sua casa, tá? Então é bem interessante. Comportamento, foi analisado o comportamento, foi analisado tendência para que fosse chegado, e esse produto está à venda, tá? Se não me engano, tem 140 a 150 dólares aí, né? E aí nós temos assim, qual que é a junção da preocupação de um pai que o filho está chorando porque ele esqueceu o bichinho de pelúcia no hotel, né? Então tem um case bem famoso do Josh, que é a girafa de pelúcia, que eles esqueceram no hotel da rede Hits, e o pai pediu para eles lá, olha, vocês podem fazer um favor para mim, tira uma foto da girafa na piscina, porque eu falei para meu filho que ele estava muito cansado por conta que o meu filho cansa bastante ele, então ele ficou um pouquinho mais 2 dias, 3 dias de férias. E aí o que aconteceu? Os funcionários foram além, eles tiraram a foto dele na piscina, tiraram a foto dele fazendo massagem, ali ele está ali com os pepinos, rodela de pepino no rosto, ele no centro de achados e perdidos, ele patrulhando a praia, e enviaram para ele um álbum de fotos, né, do Josh nas férias do filho dele, né? Então, olha só que interessante, para ampliar a experiência do usuário. Então, não apenas a questão de produto, mas aqui a gente tem de serviço de experiência do usuário, né? E aí, caminhando aqui para o fechamento dessa minha explanação, se você acha que é muito pequeno para mudar as coisas, tente dormir em um quarto com um mosquito, né? Então, esse é um provérbio africano, assim, que eu sou pequeno, eu não consigo, eu não tenho poder nenhum, né? Então, a gente é um mosquitinho,
Então, imagina o barulhinho, as startups estão fazendo isso, né? As startups são os mosquitinhos do mundo atual e que estão fazendo a mudança no mundo, né? Então, pessoal, eu espero que... Opa, tô aqui, voltei. Eu espero que eu tenha estimulado vocês a ter a atividade para fazer criações e assim serem mais criativos no trabalho de vocês e desmistificar a criatividade no sentido de que não é nada místico, não é privilegiado, é suor mesmo e a gente precisa ter coragem para desbloquear tudo isso, tá certo? Então, eu estou à disposição de vocês para dúvidas, perguntas, anseios, angústias. É isso. Obrigado por me ouvirem. Yuri, muito obrigada. Excelente aí a explanação. Pessoal, que quiser fazer alguma pergunta, coloque aí no chat. Aí o Yuri vai responder para a gente. De qualquer forma, só vou agradecer mais uma vez o Yuri, né? E dizer que esse é um tema muito importante, né? O marketing, a criatividade é um tema que é muito habitual, né? Muito importante nesse momento e se faz cada vez mais uma competência necessária, né? Para qualquer tipo de profissional. E aí, só vou deixar um recadinho aqui rápido, que a partir de amanhã, né? Então, para aqueles que se inscreveram nos outros eventos da Semana Empresarial, hoje a gente teve aí essa palestra excelente do Yuri, mas também nós teremos ao longo da Semana Empresarial aí, momentos com a presença do Núcleo Setorial de Marketing Digital, aqui da Assim, com o projeto Pílulas de Marketing. Então, eles vão apresentar alguns temas relevantes para o momento, como brand e posicionamento de marca, transformação digital pós-Covid, fake news e pós-verdade na comunicação empresarial, e marketing e relações públicas, da estratégia à construção de reputação da marca. Então, a partir de amanhã, para que a gente não perca aí, né, a questão do marketing tão importante, ao final de cada um dos nossos eventos, a gente vai ter essa pílula de marketing aí, com o núcleo de marketing aqui da Assim, né, para a gente dar continuidade aí a toda essa criatividade, esse campo tão complexo e amplo aí, tá? Então, já fica essa dica aí também, Yuri. Legal, legal. Gente, respondendo, o material do Sebrae tá num link que já está aqui no chat, tá? Que vocês vão poder pegar. Tem o caderno de tendências e tem uns cards, se não me engano. Mas o caderno de tendências está lá. É muito legal que, ao final, ele tem uma técnica lá para você pegar, entender essas tendências e trazer para a própria empresa, né? Dimar, legal. Obrigado por ter participado. Gente, uma coisa legal ali, luzinha de Natal e um brinquedo, né? Eu falo, minha luminária lá, tá? Brinquem, gente. Criatividade tem que ter brincadeira. A palestra de vocês aqui, tudo como foi a construção dela, todos os post-its aqui, né? Obrigado, Heron. Eu acredito que assim, para ampliar a criatividade na sua rotina profissional, tem um pensamento mescrai, que eu mostrei para você, né? Toda vez que você se deparar com algum problema, você tenta ali, puxa vida, será que eu posso modificar, eu posso expandir, eu posso simplificar, posso trocar? Utilize esse pensamento para dar gatilhos, certo? E não precisa ser de resolver problemas grandões, não, mas comece gatilhos. Livros ou algum tipo de material para continuar estudando? Olha, eu separei aqui para vocês. Eu vou começar. Eu tenho esse daqui, está em inglês, eu não vi ele em português, mas é bem legal, Como Ser um Explorador do Mundo, né? É bem legalzinho esse livro daqui, né? É um livro interativo, aqui nem tinha uma série que era bem legal, não faz tempo que eu não vejo, que é Rasgue essa agenda, destrua esse livro. Também é uma linha bem legal para você estimular a criatividade, né? Eu tenho um outro livro aqui que eu achei bem legal para você imaginar como se fosse um negócio. Esse daqui, 333 páginas para tirar seu projeto do papel.
né? Que é bem interessante, porque ele vai guiando você, né? Então, eu tenho uma ideia, qualquer ideia, gente, não precisa ser aquele negócio de negócio e tudo mais, mas é bem legal para estimular a criatividade. Eu tenho esse daqui que é muito legal, que é do Tony Buzan, de mapa mental, né? Eu sei que parece que é coisa meio batida, mas isso daqui é muito, muito bom para você poder fazer anotações como mapa mental e você criar conexões que você às vezes não vê só fazendo aquela anotação normal, linear, né? Então isso daqui é muito, muito, é uma ferramenta básica para você ser mais criativo. Eu acho que é bem legal. Esse daqui eu gosto muito, Organizações Exponenciais, explica bastante assim do nosso momento atual e é bem interessante para a gente poder explodir um pouquinho a cabeça, ver que a gente pode mais. E a sequência dele, que é esse daqui, que é Oportunidades Exponenciais, né? Então, Thaís, eu acho que eu respondi para você, né? Algumas coisas assim. Tem vários outros focados em criatividade, comportamento e tudo, mas esses daqui já são bem legais, né? Nada, legal. Mais perguntas, pessoal? E vocês perceberam que, assim, não ter medo. A criatividade não pode ter medo. É aquele negócio de, assim, faça as perguntas bobas, né? Faça a pergunta boba. Olha, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. E aí você começa a recombinar, a arriscar, né? Post-it aceita tudo, por isso que fale rápido, né? Fale rápido. Então, nada, não importa. Vamos lá, sejam criativos, tentem construir de forma bem rápida para mostrar, isso é muito importante, mostrar, olha, é isso que eu estou construindo, né? Não precisa de grande orçamento, pode ser de massinha, pode ser de Lego. Lá no meu portfólio tem lá, facilitei algumas sessões de Lego Serious Play com Lego também, né? E mostrando para a sua ideia concretizada é bem legal. Deixa eu ver quem mais que está aí. Bom, pessoal, a gente vai colocar um link ali agora também no chat, que é o link de pesquisa, né? Satisfação aí do nosso evento. É a nossa primeira semana empresarial online, então muitos desafios, né? O online ele tem suas vantagens, mas ele também tem suas limitações em relação ao acesso, né? Mas então é muito importante para que a gente consiga evoluir nas próximas semanas empresariais que vocês façam essa avaliação, tá? Então tá aí no chat também. A gente vai reencaminhar também por e-mail para vocês, para que vocês contribuam aí para a gente sempre melhorar no nosso evento. Uhum. Alguma coisa que passou batido, que vocês queiram rever. Acho que um exercício bem legal é de vocês tentarem verificar assim, o que deu esse produto? Esse mais isso daqui deu que tipo de produto nos tempos de hoje, né? Que nem eu mostrei para vocês, né? A história do pijama, né? Então, com certeza, alguém falou assim, cara, a gente só vive de pijama e eu tô trabalhando apenas na telinha, né? Eu poderia estar usando esse pijama agora, literalmente, né? Aqui a parte mais séria e para baixo do pijama, né? Criou um modelo de negócio, né? E desde que Ivete Sangalo fez live de pijama, gente, hoje tá tudo valendo, tá tudo de boa. Comportamento, olha só. Não é? Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu acho que eles perguntaram se a palestra vai ter disponibilidade. Isso, a gente pode encaminhar por e-mail também. A gente vai ver se tem a possibilidade também de colocar talvez no YouTube da Associação Comercial, mas a gente não vai verificar isso certinho. Mas de qualquer forma, se não for possível colocar no YouTube, a gente encaminha por e-mail também. A gente vai disponibilizar, que é bem importante rever, né? Revisitando aí os conceitos. Eu queria saber se deu para vocês, o que sintonizou com vocês? Se vocês puderem, assim, no chat, assim, uma palavra só, uma hashtag, se fosse colocar hashtag o quê? O que seria essa, como que foi a palestra? Em uma hashtag.
Só para a gente medir a temperatura. Será que eu falei besteira? Hein, Ana? Será que eu fui... Rapaz, eu coloco aí hashtag show. Hashtag Ah, muito bacana mesmo, assim, bem... Uma obrigado. palestra criativa, né? Tem que ser, né? A gente gera expectativa, tem que pegar e atender a expectativa, né? E aí, pessoal? Ah, treino. Legal, treino. Isso é legal. Obrigado, Altair. Sensacional. Quero mais. Olha, Dona Área, essa semana inteira vai ter bastante coisa que você vai conectar, né? O legal da palestra de criatividade é que agora vocês estão com a cabeça agora para conectar tudo aquilo que na sequência com as outras palestras, né? Faz a anotação e utiliza o Mescrai, né? O que eu posso modificar do que eu estou vendo para a minha empresa, para mim, né? E utiliza o ensinamento do Bruce Lee, né? Bora fazer, gostei. É um exercício, gente. É um exercício. Olha, eu gostaria de saber se vocês, quem é empresário, se vocês vão o desafio de criar um processo de criatividade dentro da empresa de vocês. Vocês têm processo de controle de estoque, de processo de marketing, vocês têm todos os processos, processo de criatividade. Hashtag desafio para vocês. Como criar um processo de criatividade na empresa de vocês. Quem mais? Quem mais, gente? Vamos lá. Uma hashtag só. Isso é bom para a gente poder medir também, né? Não precisa ver, né? Se você não se sintonizou com vocês, se não sintonizou, se esperava mais, se não esperava, né? Coloca aí no chat para a gente ver, para a gente entender essa temperatura, gente, porque é assim que a gente consegue calibrar. Como eu não estou com vocês perto no mesmo ambiente, eu senti digamos, o burburinho, o calor, né? Então a linguagem corporal, né? A gente perde muito da linguagem corporal, a gente faz muita leitura. E aí a gente precisa de hashtags para saber. Me segura. Legal. Em breve novidades. Opa! Novidades que seriam essas aí, Paulo? Curti, em breve novidades. Combinatividade. Quem fala combinatividade normalmente é o Murilo Gun, né? Ele coloca ali, mas como eu não usei porque é dele mesmo e é legal também, né? Porque é combinação mesmo, né? E você veja que provavelmente ele teve o estalo daquela citação lá de combinar para ser útil, né? Então, atividade de combinação, criatividade, também é bem legal. E aí, se vocês incorporarem na estratégia de vocês como empresa a criatividade, né? Vocês estão criando um ambiente propício para isso, para que todos possam ser criativos, né? Porque já dizia o personagem, o Egon do Ratatouille, né? Nem todo mundo pode ser chefe, mas ela pode, como é que é? A inspiração pode vir de qualquer lugar, né? Acho que era isso, né? Nem todos têm inspiração, mas ela pode vir de qualquer lugar. Então você tem que pegar e permitir que todo mundo consiga dar ideias e da onde menos se espera ela pode surgir, né? Ana, o pessoal é quietinho assim mesmo, né? Quietinho. Acho que
Ou tô tentando absorver, ou é o primeiro, porque tem essa do primeiro, né? Depois esse solta. Mas, gente, olha, fica a dica para vocês. Olha, façam perguntas, né? Aproveita que a pessoa tá do outro lado, tá passando conhecimento, porque aproveitar experiências, assim, pontos de vista, ainda mais hoje em dia, é muito interessante, né? E talvez, eu sei que esse é um tema que nem todo mundo tem, como é que eu posso dizer, facilidade ou traquejo para isso, fica com medo de perguntar alguma coisa boba, mas não é isso, gente, né? Perca o medo de perguntar, né? Porque você só tem a ganhar com isso daí, né? E todo mundo quer fazer com que a gente saia dessa melhor e a gente melhore, né? Bom, pessoal, acho que ninguém quer mais interagir. É. Yuri, foi excelente. Nossa, muitíssimo obrigada, viu, por ter aceito o nosso Obrigado, convite. Ana. Obrigada aí por ter passado toda a sua experiência, né? Muito obrigada também a todos os nossos participantes. Contamos com vocês para os próximos eventos da nossa semana. Yuri, você também, tá? Está convidado aí para ir Sim. acompanhando os nossos eventos. E é isso, pessoal. Coloquei no chat aqui quem quiser, o link para quem quiser conhecer meu trabalho, meu portfólio, tá tudo ali. E é isso, tá? Muito obrigado a vocês, a audiência, as hashtags. E, gente, não percam a semana, tá? Empresarial, porque se a gente está em casa agora, é uma maneira da gente pegar e esparecer um pouco com assuntos bem legais, tá? O título do primeiro livro é esse aqui, ó. How to be an Explorer of the World. É esse daqui, ó. É bem legal esse livro daqui. Eu não vi ele em uma edição em português, eu não vi, mas assim, ele surpreende porque não é um livro comum, assim, né? Então se joga. Digamos, pode ser até bobinho, mas às vezes para alguns é bobinho, para outros não, mas para criatividade ele é muito bom. Então tá, Yuri, muito obrigada Tá mais bom. uma vez. Uma boa noite para você, boa noite a todos Obrigado. Boa e até noite. breve. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.